Convido os amados irmãos a abrirem a sua cópia das Sagradas Escrituras em Gênesis, capítulo 10, aquele tipo de texto que os irmãos amam, uma genealogia. Sei que os irmãos estavam ansiosos desde a última pregação que tivemos aqui em Gênesis 5, e agora nós daremos início então a mais uma genealogia. Eu ouvi dizer que se o pastor não faz esse tipo de piada, ele perde o título de pastor. Então fiquem atentos, tem um monte de nome possível para os seus filhos. Então, grávidas, tá certo? Maridos das grávidas, você não está grávida, é só ela que está grávida, tá? Nós engravidamos, não é verdade, foi só ela, né? Ela que sofre as dores todas, né? Mas fiquem atentos aos belos nomes que nós teremos e, na verdade, também nomes importantes para a história mundial, tá certo? Então, peço que você acompanhe com a sua preciosa atenção a leitura das Sagradas Escrituras. Está escrito assim na palavra do Senhor: são estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Jafã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Os de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sabtá, Raamá, Sabtecá. E os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Misraim gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim e Nafutuim. A Patrussim, a Casluim, de onde saíram os filisteus. E a Caftorim. Canaã gerou a Sidom e seu primogênito e a Et. E aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Girgazeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Emareus e aos Amateus. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim até Lasa. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber, irmão mais velho de Jafé, também lhes nasceram filhos. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã, Uz, Geter e Mas. Arfaxade gerou a Salá, Salá gerou a Éber. A Éber nasceram 2 filhos. Um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias repartiu a terra. E o nome de seu irmão foi Joctã. Joctã gerou a Almodá, a Selefe, a Zarmavé, a Gerá, a Adorão, a Uzal, a Dicla, a Obal, a Abimael, a Sabá, a Ofir, a Avilá e a Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã. E habitaram desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. São essas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. E destes foram disseminadas as nações na terra, depois do dilúvio. Oremos. Pai, a tua palavra foi lida, e muitas vezes, diante dela, nos deparamos com textos que parecem áridos, textos que parecem não trazer a nós grande edificação. Por isso nós pedimos que o Senhor humilhe-nos
nesse momento. Que o Senhor mostre-nos a beleza da Tua palavra, mesmo diante de textos mais difíceis como esses. Que possamos ver a Tua beleza, a Tua glória, revelada através dessa genealogia. Dá-me fidelidade na exposição da Tua palavra e alimenta-nos. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, acho que ficou claro que nós teremos uma genealogia hoje, mas essa genealogia tem uma estrutura um pouco diferente da última genealogia que nós vimos. Então, tem alguns trechinhos aqui no final que eu creio que os irmãos perceberam a repetição, né? Conforme as suas famílias, línguas e nações, né? Repetido 3 vezes. E nós vemos que existe uma ênfase em localidades, o que é um pouco diferente do que aconteceu, por exemplo, na genealogia de Adão, a genealogia de Sete, onde nós vimos uma ênfase um pouco diferente. E uma das diferenças da pregação de hoje em relação à outra é que em vários momentos ela vai parecer uma aula de geografia. Eu acho entediante, eu espero que você não. Mas eu quero mostrar para vocês, e aí para isso, saibam disso. Aqui eu estou citando um monte de gente, eu não vou ficar a falar hoje o nome de toda a gente que eu estou a citar, mas todas as partes mais de geografia são citações. Senão fica travando aqui o momento. Mas a ideia é que vocês vão começar a perceber as conexões que existem no mapa mundi. Tá bom? Tem algumas conexões bastante interessantes. Espero que vocês achem interessantes. E uma coisa diferente dessa genealogia em relação às outras, em relação à outra que a gente teve, é que alguns teólogos eles vão argumentar que Gênesis 10 é a genealogia descrita e separada do mundo após Gênesis 11. Ok? Gênesis 11, para quem não sabe, Torre de Babel, Gênesis 11, de 1 a 9. Então, essa genealogia dá-nos uma figura, dá-nos uma foto do que era o mundo após a Torre de Babel e não antes. Existe um debate sobre isso. Na pregação sobre a Torre de Babel, eu devo entrar nesse debate, eu não sei se eu já vou ter uma posição fechada entre as duas principais interpretações tradicionais desse texto. Mas então, a gente está partindo do pressuposto, pelo menos hoje, de que esse é uma cena pós-Torre de Babel, pós-dispersão dos povos. Ok? Então, pronto. Então, nesse texto, nós veremos de que maneira as bênçãos e as maldições de Noé começaram a ser cumpridas na vida dos seus filhos. Isso mostrar-nos-á que as duas linhagens que surgiram em Gênesis 3,15, foram preservadas no dilúvio. O mundo pós-diluviano continua a sofrer com as consequências da queda e com a inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. A gente vai ver que isso continua a acontecer. E que, mais uma vez, é todo o enredo da história da redenção é isso. A gente olha para o passado, a gente consegue ver no presente e a gente consegue vislumbrar no futuro. E trazendo à memória dos irmãos, os primeiros destinatários dos escritos de Moisés, eles estavam no deserto, prestes a entrar na terra prometida, prestes a tomar posse da terra prometida. E não sei se para você isso fica evidente, mas a cada capítulo que passa, para mim fica mais claro que eles conseguiam perceber a sua origem, de onde eles vieram, de quem eles eram descendentes, qual era a relação deles com Yahweh. Então, cada vez que nós passamos e avançamos no texto, e hoje vai ficar muito claro com a questão da descendência de Sem, que o povo de Deus era descendente da mulher. E por isso eles estavam numa relação de aliança, uma relação pactual com Deus. E que uma vez que Deus veio até eles e estabeleceu esse pacto com eles, e eles já tinham usufruído um pouco disso, porque eles já tinham sido libertos da escravidão no Egito, no momento que eles veem esse texto, e isso poderia trazer para o coração deles o que nós deveríamos ter no nosso coração, sabendo o que Cristo fez por nós. Eles poderiam descansar
em Deus. Eles poderiam descansar que tudo aquilo que necessitava ser feito no futuro estava garantido na mão do Deus Todo-Poderoso. E que, confiantemente, eles deveriam marchar em direção à Terra Prometida. Não havia o que temer. Cada vez vai ficando mais claro isso para eles. Pelo menos é a minha leitura. E começando a aula de geografia, a amplitude geográfica da tabela, esse texto é conhecido como a Tábua das Nações, ou a Tabela das Nações. A amplitude geográfica dessa tabela ela é notável. Estende-se para o norte até as montanhas do Cáucaso, para o sul até a Península Arábica, para o leste até o Planalto Iraniano, e para o oeste, pelo menos até o Mar Egeu, se não até a Espanha. Uma possibilidade de Tarsis ser localizado na Espanha no passado. Os locais dentro de uma determinada ramificação são tão diversos que é difícil atribuir uma ramificação a uma localidade, exceto no sentido mais amplo. O antigo cartógrafo organizou um mapa dos povos a partir da perspectiva de Canaã de Israel, mais tarde Palestina, como ponto de partida. Então pensa, isso é interessante que até os nossos dias isso é verdade. Quando eu estive na Coreia do Sul e eu vi o Mapa Mundi, eu me assustei com o Mapa Mundi que eu vi. Porque no centro do Mapa Mundi está a Coreia. Eu falei, rapaz, eles rodam o Mapa Mundi aqui, Porque no Brasil sempre está a gente. Então, quando você parte para uma análise do globo, você parte a partir da sua perspectiva. Da sua perspectiva, faz sentido isso. E é o que acontece nesse texto. Então, quando ele fala ao leste, ao oeste, é do ponto de referência da terra que eles estavam. E não da nossa leitura do mundo do jeito que ele é hoje. Tá bom? E aí os 3 arcos geográficos dos ramos cruzam-se nos centros. Isto é, Canaã, a futura pátria de Israel. Então, os 3 filhos, de alguma forma, têm uma correlação com isso aí. Os jafetitas, filhos de Jafé, estão associados principalmente aos sítios do norte e do oeste. Ásia Menor e Europa. Ásia Menor, onde fica a Turquia hoje. Ásia Menor e Europa. Ásia Menor e Europa. Ok? Então, Turquia e Europa estão relacionados aos jafetitas. E vocês vão ver que isso vai fazer sentido usando um dos argumentos que eu apresentei na pregação passada. Os camitas, os filhos de Cã, com o Egito, Mesopotâmia e parte da Arábia. Aí vocês começam a entender as confusões que tem até hoje. E os semitas, que são os filhos de Sem, que é daí onde vêm os judeus, por isso que a gente fala das línguas semíticas, porque são origem em Sem. Então, os semitas, com as zonas do norte da Mesopotâmia, Síria e Arábia. Então, o que nós vamos ver hoje? A Tábua das Nações, bênçãos e maldições noaicas. A Tábua das Nações, as bênçãos e as maldições noaicas. Em alguns momentos eu vou reler a genealogia, em alguns momentos eu poupá-los-ei da leitura. A gente já leu uma vez o texto completo, eu sei que você gostou do nome e tal, você marca lá para você ler depois, tá bom? Então vamos lá. Então são essas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Os de Javã são Elissá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Esses repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias e em suas nações. Cá nós temos o início do 5º Toledote. Não sei se os irmãos vão lembrar, eu espero que se lembrem para que eu fique feliz. Os Toledotes são a forma como o livro do Gênesis está estruturado, são essas gerações. A gente começa com as gerações dos céus e da terra, depois as gerações de Adão, enfim, nós vamos ter, então, gerações fazendo essa estrutura do livro do Gênesis, e cá nós temos o 5º Toledote. E esse Toledote tem o início com os filhos de Jafé, mas você vê que o ponto central de referência continua sendo Noé. Ele vai falar todos os filhos de Jafé, Cã e Sem, mas ele coloca Noé como uma referência. Os filhos de Noé, Cã, Jafé, Cã e Sem. E uma coisa bastante interessante é que logo no início desse Toledote,
tem o seu início com os filhos de Jafé. E o Jafé é o cara que, na bênção e nas maldições de Noé, ele ficou meio ali, meio cá, meio lá. Né? Ele não recebeu a bênção de ser o principal como foi Sem, e não recebeu a maldição de ser como Cã, que o filho de Cã, o Canaã, seria servo de todo mundo. Né? Ele ficou meio ali, ó, que Deus abençoe e te estenda, e que você habite nas tendas de Sem. E o interessante é que quando a gente olha para a maneira como os descendentes de Jafé se espalharam no mapa, Jafé é apresentado como o nosso antepassado. Então nós seríamos então descendentes de Jafé, o pai dos chamados povos indo-europeus. E aqui que o negócio vai ficar confuso. E aí por questões, isso é uma outra observação importante, por questões de tempo e tédio, eu não farei todas as correlações de todos os nomes com todas as nações de todo o planeta. Tá bom? Por questões de tempo e tédio. Tédio seu e meu. E por que isso? Isso é uma observação importante. Dentro dessas listas, desses nomes e dessas nações, nem todas as cidades e nem todas as nações foram, por exemplo, identificadas através de escavações. Eu vou falar mais sobre isso para frente. Mas várias dessas correlações, dessas cidades, já foram encontradas nos sítios arqueológicos. E você consegue conectar os nomes com o texto bíblico. Mais para frente eu falo isso, mas eu não vou ficar fazendo um para um. Esse aqui deu origem a tal povo, aquele povo, mas alguns principais nós passaremos. Né? E um outro detalhe importante, que fala que as terras que foram divididas entre os filhos de Jafé foram as ilhas. E aí você pode estranhar, porque Europa não parece muito uma ilha. Ou parece para você? Na minha cabeça não, tá? Um continente. Né? Mas a palavra hebraica, ela transmite uma ideia tanto de ilhas como terras costeiras. São terras que possuem litoral. Como, por exemplo, a bela nação de Portugal, certo? É uma terra costeira. Então vamos pensar um pouco aqui na importância desse nome indo-europeu, porque eu creio que vai ter uma conexão aqui que vai ser nova para você. Indo, não sei se parece, não é indo, né? De ir, como diria o brasileiro, mas é indo de Índia. E tanto a Índia como países ao seu redor, ok? Índia e países ao seu redor. Ali, leste do Oriente Médio e tudo mais. E eu não sei se na sua cabeça é muito fácil você fazer a conexão do povo indiano com os europeus. Eu não sei se para você essa conexão. Eu acho que essa conexão, ela tanto não é clara, que uma das grandes reclamações que nós temos cá em Portugal hoje, em relação à imigração desenfreada, é porque estão vindo o povo desse país que nada tem a ver conosco, com a nossa cultura. Estou certo ou estou errado? Não estou falando que são vocês que falam, são as notícias que vocês leem, certo? Só faz assim, sim ou não? Tá. Então, geralmente, a gente não pensa nessas duas áreas do mundo, Europa e Índia, como tendo algum tipo de correlação ou como tendo uma origem comum. Até porque você olha fisicamente, são muito distintos. Nada parece mais remoto ou distante de nós ou do nosso pensar do que algumas nações que para nós são tidas como orientais. Então, dos grandes debates que existe no meio religioso é falar assim, o cristianismo é uma religião ocidental. Isso é uma imposição do mundo ocidental na cabeça do oriental e coisas do tipo. Acontece muito. Assim, não. Todo mundo veio do mesmo lugar. E os tidos para nós hoje como orientais, na época eram ocidentais. Mas olha só, se você já teve contato com pessoas de nações que têm uma cultura bastante distinta da sua, é possível você perceber o quão diferente a cosmovisão é. A maneira como você enxerga o valor da vida, da morte, o medo da morte, como lidar com a morte.
o como lidar com os bens, o como lidar com as diferenças sociais. Então, quão diferente é a nossa estrutura socioeconômica em comparação com a Índia? A Índia, você nasceu numa casta, você nasceu num extrato social, você não sai dele, não adianta o que você faça. O que não é o nosso caso. É possível que você migre entre estratos sociais. Nós não temos uma estrutura de castas. Então, existe uma diferença muito grande nesse sentido, a maneira de enxergar. Eu, outro dia, assisti já tem bastante tempo, né? Antes de eu me mudar para cá, uma série que conta a história, um pedaço da história do Japão, a maneira como a cultura japonesa lida com a morte, questões de honra, completamente diferente da nossa. O japonês, por conta de honra, ele se mata. Por ele não honrar com a sua palavra, ele se mata. Um político corrupto no Japão, quando ele se mata. Imagina se acontecesse isso em Portugal, no Brasil. Metade da população ia embora. Agora pensa como nós lidamos com honra. Pessoas se comprometem com a boca e não honram os seus compromissos. E está tudo certo. Para mim não, mas para o povo está. Mas então parece para nós que não existe uma conexão entre indo e os europeus. Agora, aquilo que era antes inimaginável, para nós, no século XIX, fazendo estudos linguísticos, foram traçando as origens das línguas e chegaram à conclusão de que existe uma origem em comum das línguas europeias e das línguas dos hindus, por exemplo, lá da Índia. Existe, quando você sobe, isso foi ser descoberto no século XIX. Olha só, existe uma língua em comum no passado. E é por isso que, por exemplo, quando estudantes sérios de linguísticas vão frequentemente à Índia para estudar o sânscrito, então os caras vão lá, por quê? Porque existe uma língua em comum que você vai conseguir desmembrar em várias outras. E essa é a língua conhecida mais próxima de ser a origem de todas as outras desse bloco indo-europeu. Então, numa tabela que acompanha essa definição um tanto extensa, essa família de línguas, que a gente vai pensar em questão de nações, existe uma certa correlação entre línguas, ela divide-se então em dois tipos. A divisão oriental, que vai envolver, olha só as línguas que são meio correlacionadas de alguma forma. Índia, Afeganistão, Irão, Armênia, Balcãs, Bulgária, Jugoslávia, Rússia, Tchecoslováquia, Polônia, partes da Alemanha, Prússia Oriental, Lituânia e Letônia. E a divisão ocidental, envolvendo línguas da Grécia, Itália, França, Espanha, Portugal, Suíça, Romênia, Cornualha, País de Gales, Bretanha, Irlanda, Escócia, Escandinávia, parte das Alemanhas, Países Baixos, Bélgica e Inglaterra. E também é loucura para nós se a gente não... Por isso que eu falei que estava citado. Que eu li e falei, olha que interessante. E tudo volta para essa ideia de um ancestral em comum. E essa relação entre Oriente e Ocidente, estabelecida pela origem da sua linguagem comum, ela era desconhecida e não existia suspeita até esse trabalho linguístico no século XIX. Então, aqui é uma coisa importante para nós. Quantos séculos essa verdade de que nós temos um ancestral em comum ficou sem uma evidência material? Muitos séculos. Muitos séculos. E o que isso muda para quem crê? Nada. E aí vai ser um dos meus argumentos mais tarde. De que a gente não precisa de evidência. Isso só mostra para nós que quando surge evidência, só confirma o que a gente crê. Evidência tem um papel, não tem um papel essencial na nossa fé. Ela só contribui. Ela nem contribui. Ela só fala para nós que a gente já sabia. Assim, de novo essa história, eu já sabia que a gente veio de Noé. Eu sabia que a gente veio de Adão. Eu sabia que a gente veio de Jafé. Agora você pode falar, eu sabia que eu vim de Jafé. Né? E olha que coisa interessante. É precisamente isso que encontramos em Gênesis em relação aos descendentes de Jafé. Mais ainda, encontramos isto em relação ao próprio Jafé, pois foi o seu nome preservado em ambos os ramos da família indo-europeia. Olha que coisa interessante isso aqui.
Os gregos remontam a um camarada chamado Japetos. Jafé, uma variante de Jafé, numa referência de um livro, As Nuvens, de Aristófanes. Então você tem uma referência a um tal de Japeto, um ancestral. E os povos orientais têm no relato do dilúvio, onde é conhecido um Iapete. E não é o pet seu não, né? Iapete de Jafé, tá certo? E Noé lhe deu as terras do Himalaia. Então, meus irmãos, se você for sangue puro europeu, o meu é mix europeu, né? Eu tenho mix, tem umas 4 nacionalidades aqui. E nós viemos de Jafé. Se você não é judeu, tem grande chance de você ter vindo de Jafé. E é bastante interessante a gente pensar o quão grande é a extensão territorial abrangida pelos descendentes de Jafé. Pois, além da precisão dos nomes dados em Gênesis, é que nós temos o cumprimento da profecia feita por Noé, quando ele abençoa Jafé. Lá em Gênesis 9:7, ele vai dizer, engrandeça a Deus a Jafé. E não engrandeceu? O Europa e Índia, pô. O país mais populoso do mundo hoje, Índia. Se os dados mentirosos da China forem verdadeiros, é o país mais populoso do mundo, é a Índia hoje. E então Deus ele alarga de fato o território de Jafé para incluir toda a Europa e partes da Ásia. Além disso, isso aqui é muito interessante também, se a expansão das etnias ocorreu como os antropólogos e outros estudiosos acreditam hoje, então isso é uma crença atual, dentro dos antropólogos. Como eles acreditam que essa origem das etnias se deu? Desde o nordeste da Rússia, através do Estreito de Bering, até o Alasca, e daí para os continentes norte e sul americano, essa povoada por Jafé. Por isso que eu falei, não, grande chance de você que está cá hoje ter vindo de Jafé. E isso vai ser muito interessante, porque se a gente considerar o argumento da semana passada, da última pregação, eu falei que uma vez que Deus engrandeceria Jafé, e a gente está vendo que esse engrandecimento é geográfico. Noé fala para ele, e que você habite nas tendas de Sem. Nós veremos que de Sem vêm os judeus. O que é habitar nas tendas de Sem, então? Se não ser enxertado na videira. Então, o cumprimento da bênção feita por Noé se cumpre em nós quando a boa parte do mundo gentílico, formada por Jafé, é alcançada pelas boas novas. Então, eu achei isso muito interessante. E o ser alcançado pelas boas novas seria, então, habitar nas tendas abençoadas de Sem. Então, os descendentes de Jafé dão origem a boa parte do mundo gentílico. Agora, vamos para o próximo filho de Noé. E eu não vou conseguir, eu vou ler de novo aqui, que é muito nome bonito. Os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá, Sabtecá. Os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria, edificou Nínive, Reobote e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Misraim gerou a Ludim, Anamim e Leabim, Anafutuim, a Patruzim, a Casluim, de onde saíram os filisteus, e a Caftorim. Então, quando nós olhamos atentamente para a linhagem dos filhos de Cã, nós concluímos que vai ser dessa linhagem que vão surgir os povos que impactaram significativamente a história dos israelitas. Se você olhar, assírios, Babilônia, Nínive, os filisteus, os cananeus, tudo povo que atazanou a vida de Israel, a vida toda. De onde que vem? De Cã. Fica muito claro que ele é a linhagem da serpente.
Então, quando nós olhamos para isso, nós concluímos que é dessa linhagem que surgem, né, esses povos, e entre eles estavam os inimigos tradicionais dos descendentes de Abraão. Egito, então Misraim, em hebraico, é Egito, em português. É uma forma de você se referenciar ao Egito. Então, Egito, eles tinham acabado de ser libertos do Egito, o povo que estava no deserto. Egito, Canaã, Assíria e Babilônia. E Babel, Babilônia, é a mesma, é uma origem da outra, né? Então, vamos lá a mais um pouco de aula de geografia. Aguenta comigo aí, vamos lá. Apesar de ser difícil rastrear esses povos, ainda assim, algo pode ser notado. Cuxi é o nome bíblico para Etiópia, em África, embora também existe Cuxi em Arábia. Embora Cuxi esteja ligado a Nimrod, que estabeleceu o primeiro império mundial na Babilônia, no Vale do Eufrates. Então você começa a ter o surgimento de império logo no começo. Você já tem África sendo citado. Depois não me vem aquela história de que o evangelho não foi na África. Vamos lá. Aparentemente, esse ramo da família de Cã dividiu-se em duas partes. Uma migrou para o sul em direção à África e outra foi para leste. Seba, Avilá, Sabitá, Ramá, Sabtecá foram identificadas como locais na Arábia. Então existem locais na Arábia que são identificados como esses povos aqui, com esses nomes. Então na Bíblia, Misraim é o nome habitual do Egito, portanto, embora não saibamos como situar ou identificar os descendentes que lhes são atribuídos, a gente não sabe dos filhos de Cã quais eram parte do Egito, mas a gente sabe que o Egito começa nessa linhagem. E então nós podemos supor que esses avançaram para a África e estabeleceram naquele grande continente. Put é Líbia, aplicada à região norte da África e oeste do Egito. Inclusive, o Flávio Josefo, um historiador judeu da época de Cristo, referencia a Put dessa forma, nessa localidade. Então veja como é interessante como o mundo foi sendo povoado, como de um canto foi saindo gente para todo canto. E a gente consegue ver aqui que o mandato cultural estava a todo vapor. O povo estava a reproduzir, estava a funcionar. E se você está atento às últimas pregações, toda vez que a narrativa hebraica apresenta uma quebra de padrão e apresenta novas informações, isso é importante para nós, porque está dando destaque naquela sessão. E aqui nós temos um personagem que ganha esse destaque, que é o tal do Nimrod. E o Nimrod, essa parte da narrativa, é uma digressão que relata a vida de Nimrod, uma vez que ele é fundador de cidades importantes que impactaram a história dos hebreus. E hoje você vai aprender por que o povo judeu é chamado hebreu. Você vai aprender hoje. Olha que coisa. Então, quais foram essas cidades que Nimrod criou? Por exemplo, Babilônia e Nínive. Além disso, os meios pelos quais Nimrod alcança sua fama sugerem que a sua distinção vem pela força agressiva e não pela difusão gradual dos povos, como se mostra na outra tabela. Nimrod, nesse sentido, era tipológico de como surgiram os antigos impérios do Oriente Próximo. Então, Nimrod vira um padrão da violência, e aí, se você estudou um pouco de história, só de você ler os relatos do que os assírios faziam com os seus reféns, eu arrepio as torturas que eles faziam. Então, vai ter em Nimrod a sua origem, a maldade apresentada nesses impérios, seguindo então aquele que é o seu fundador. E Nimrod ficou tão famoso que criaram um provérbio para ele. Essa citação, é um provérbio que é feito em nome dele. E algo interessante é que esse provérbio ele deveria nos remeter a qual parte do texto bíblico? A gente deveria voltar em Gênesis 6, 4. Quando estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. As palavras usadas em Gênesis 4 para relatar a maldade espalhada no mundo são as mesmas palavras atribuídas a Nimrod, colocando então em Nimrod uma carapuça de maldade. E esse diante do Senhor, não num sentido positivo, mas num sentido negativo diante do Senhor, numa ideia de oposição ao Senhor. Então Nimrod vai na força para implantar o seu império. E
vou pular essa parte aqui. Mas existe, então, 3 possíveis interpretações sobre Nimrod. Ele era um cara legal. Eu falei que tem que mudar o jeito de contar. Ele era um cara legal. Ele era um cara mau. Ou era neutro. Do jeito que ele está descrito, é possível você entender dessas 3 formas. A questão é o contexto. E aí, o comentarista que eu segui, ele vai falar que as ligações lexicais e a forma como Nimrod é descrito, o contexto que ele é colocado, ele como fundador de Babel, e o que acontece em Babel no texto seguinte, nos leva a entendê-lo como uma figura má, como sendo de fato um descendente da serpente. Então, a gente tem que olhar para Nimrod com um aspecto negativo. E após a descrição de Nimrod como guerreiro, é relatado, a extensão do seu reino. Você vê que ele foi um homem de grandes conquistas. Vários impérios futuros tiveram origem nesse homem. Então, Nínive, Babilônia, então assírios e tudo mais, você vê surgindo em Nimrod. E parece ter 2 etapas. Então, primeiro as cidades que acontecem ali em Sinar, e depois a fundação dos sítios assírios. E as cidades se dizem estar na terra de Sinar, são listadas em conjuntos, enfim, um agrupamento dessas cidades, dando a ideia de um grande poder. Então, sempre tomem Babel como Babilônia, como origem da Babilônia. Depois, aqui na Antiguidade, a Babilônia era conhecida também como Suméria e Acádia. A gente tem até a loja de pastel de nata aqui, Acádia, E o nome aparece também novamente em Gênesis, quando os construtores de Babel, Depois, o nome de Nimrod, Então, outras coisas do Antigo Testamento vão se referir à Babilônia, e essas cidades aqui listadas em Sinar. E pronto, vamos lá. Então, Nimrod, ao construir várias cidades importantes, ele nos traz à memória quem? Se você for atento e voltar em Gênesis 4, quem foi o primeiro construtor de cidades em rebeldia a Deus? Caim, eu sabia que você sabia. Então, ele segue mais ou menos os mesmos passos de Caim. Fica cada vez mais evidente a descendência da serpente, E olha que interessante essa frase aqui, Então, Nimrod construiu várias cidades importantes, lembrando ao leitor o perverso Caim, que construiu cidades, e os construtores de Babel. Mas os justos, Noé e Abraão, são recordados por construírem altares de adoração ao Senhor. E aqui eu acho muito interessante a gente pensar no contraste de que o que uma pessoa mundana e uma pessoa santa são lembradas nas Sagradas Escrituras. Quando a gente olha para os descendentes da serpente, eles são lembrados pelas suas grandes conquistas na terra. Abraão teve grandes conquistas na terra? Teve. Mas ele é lembrado por aquilo que ele fez para o Senhor. Ele é lembrado pelos altares que ele levantou. Ele é lembrado como a origem do povo de... Então, e aí eu quero que você reflita. Quando as pessoas olham para você, e se elas tivessem que te descrever, como que eu lembro do fulano? Como que eu lembro do Roberto? Como que eu lembro do Léo? Como que eu lembro do Bibiano? Eu lembro como profissionais excelentes que obtiveram grandes resultados, ou que possuem grandes posses, ou eu lembro por aquilo que eu vi Deus fazer através da vida deles. Eu creio que a maneira como nós somos lembrados pelas pessoas diz muito da nossa relação com Deus. Eu creio que é uma reflexão para você levar ao longo da sua semana, de que maneira você quer ser lembrado no meio do povo da igreja e no meio do povo fora da igreja. Quando as pessoas olharem para você, você quer transmitir aquela imagem da pessoa bem-sucedida, muito inteligente, graduou nas melhores universidades, conquistou grandes títulos, ou você quer ser lembrado por aquela pessoa que até pode ter isso, mas pouco se importa por isso, porque tudo isso foi te dado de graça, você nem teria condições se Deus não tivesse agido na sua vida. E vão te lembrar por ser uma pessoa com caráter decente, uma pessoa que lembra e que resplandece a luz de Cristo. Como você quer ser lembrado?
como os justos ou como os injustos. Uma pequena reflexão que não estava no plano. Então vamos lá. Então Nínive estava listada em primeiro lugar como a cidade mais importante da região. Situa-se na região oriental do Rio Tigre, em frente à cidade de Mossul, no norte do Iraque, e tem uma história que remonta aos tempos antigos. Muito mais tarde, tornou-se central no Império Neo-Assírio, nos séculos 8 e 7 a.C., impactou tão gravemente a história política de Israel e Judá, e foi foco dos ministérios proféticos de Jonas e Naum. Então, uma coisa interessante, ainda que inimigos de Deus, começa a surgir aqui campos missionários para o povo de Deus. Jonas foi enviado para pregar salvação para o povo de Nínive. É interessante isso, né? E pronto. Então, é possível estabelecer correlação com vários povos e várias cidades que foram edificadas, né? Agora, as cidades edificadas por Nimrod, elas foram grandes cidades, mas na sequência do texto, é Babel que vai entrar em destaque. Vai ser Babel que está no foco. E apesar de Babel ser grande, ela não é grande como Jerusalém. Porque Jerusalém é grande como cidade de Deus. Mas Babel é grande no seu desafio contra a pessoa de Deus, na sua rebeldia contra Deus. Essa é uma cidade dos homens, uma cidade feita por homens, uma cidade que busca a glória dos homens. Essa era Babel. E aqui nós vemos a maldita busca pela autonomia. Mais uma vez, nós vemos a maldita busca pela independência humana. O homem quer se tornar independente de Deus, ele quer ser autônomo. Então, nesse sentido, Nimrod comete pecados semelhantes aos de Adão e Eva e Caim. Todos eles buscaram a mesma coisa, autonomia humana. Adão e Eva quiseram ser iguais a Deus e não mais depender dele para discernir o bem e o mal. Caim buscou a sua autonomia através da rebelião ao construir uma cidade, ao invés de ser um peregrino, como Deus havia ordenado. Nimrod é um outro bom exemplo da descendência da serpente. Através de Babel, veremos que as suas intenções resultariam na busca da autonomia e da glória humana. E aqui eu quero fazer uma outra reflexão. Quando nós pensamos na nossa vida, o que você tem buscado? Eu acabei de falar de como você quer ser lembrado, mas além do que você quer ser lembrado, o que você tem buscado entesourar para você? Você tem entesourado no seu coração a palavra do Senhor ou você tem entesourado no seu coração os desejos do seu coração? De que maneira você tem se colocado diante de Deus? Você tem buscado autonomia ou você tem buscado dependência? E aí você pode pensar sua vida profissional, sua vida conjugal, a sua vida de pai, de mãe, irmão, a sua relação na igreja. O que você tem buscado na igreja? Você tem buscado na igreja uma relação de dependência com Deus ou uma relação de autonomia e glória diante dos homens? O que você quer? Qual tem sido a motivação do seu coração? As suas posturas estão mais parecidas com Nimrod ou com Noé e Sem? Eu creio que seja importante pensar um pouco sobre isso. Creio que seja importante, porque me parece que sempre quando a gente volta na raiz do pecado, a gente vê essa busca da autonomia. Eu sei o que é melhor para mim. Você acha que Deus, nos dias de hoje, ia saber o que é bom para mim? Quando Ele revelou a palavra 4.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, dependendo do trecho das Sagradas Escrituras, você acha que isso aí não está desatualizado? Isso é muito ultrapassado, isso é muito quadrado. O mundo hoje é muito dinâmico, o mundo é globalizado. O que você tem buscado? E outro aspecto importante a ser considerado é o fato de existirem cidades e povos e nações que ainda não foram identificados. Eu comecei a falar disso lá atrás. E o que eu acho interessante nisso? É que tem muito estudioso, dentro do meio pseudocientífico,
existe uma mentira chamada de neutralidade de pensamento. Então, as pessoas vão se achegar para algum objeto de estudo e elas vão falar que elas são neutras na forma como elas abordam aquilo e na forma como elas estudam aquilo. E eu queria encontrar uma pessoa que consiga ser neutra. Você não consegue deixar de ser quem você é. Você tem dentro de você coisas que você crê de tal forma que você nem sabe que você crê. Tem coisas que você crê tão forte que você fala uma coisa com a boca, mas quando você precisa agir, é a sua crença interior que vai se demonstrar. E aí existe dentro da pseudociência pessoas que têm uma visão ateísta de mundo, uma visão materialista de mundo, e que a única coisa que para eles serve é descredibilizar o cristianismo. É o único objetivo da vida deles. Eles não querem aprender mais, eles só querem destruir o cristianismo. E qualquer coisa que é encontrada e que possa parecer uma pequena inconsistência, eles já saltam para a conclusão, é mentira. Então a Bíblia não é inerrante, a Bíblia não foi inspirada, uma vez que nós não achamos esse povo, uma vez que nós não achamos essa cidade. E é muito interessante porque, por incrível que pareça, ainda existem pessoas que não creem que Davi existiu, por exemplo. O rei Davi. E aí dentro dos sítios arqueológicos, dentro de escavações, eles recuperaram peças. E aí eu já comentei com vocês que no hebraico não existem vogais, apenas as consoantes. E aí falaram assim, aqui, ó, você tinha dúvida de que Davi existia, está aqui. Casa de Davi. Aí a pessoa falou assim, não. Você está lendo Casa de Davi porque você acredita na Bíblia, mas com essas mesmas consoantes eu acredito que está falando assim, irmãos de gerações. Porque as mesmas, ou consoantes parecidas, pode dar origem a essas palavras diferentes. Então, quando alguns estudiosos olham para essas cidades, para esses nomes, e eles não encontram nada, eles falam assim, a Bíblia está mentindo porque isso não existe. E aí, meus irmãos, não tem muito o que fazer, evidência não adianta para esse povo. Porque quando você acha evidência, eles vão falar que, não, mas isso é uma outra coisa. Mas existe outro problema. E agora eu vou falar uma coisa para vocês. Está aí não tira a minha preocupação. Não foi identificado esse povo, não foi identificada essa cidade. É que a gente conseguiu tirar o pó todo do mundo para saber onde estão todas as cidades enterradas. A gente não dá conta de mapear os animais vivos que existem hoje. Tempos atrás eu vi uma notícia de que o animal extinto saiu da extinção. Por quê? Porque nós somos cabeçudos, a gente não consegue olhar todo canto do mundo. A gente afirma coisas sem ter condições de afirmar. E um outro aspecto importante para nós que cremos na inspiração e na inerrância das Escrituras, nós não precisamos de evidência. Eu não preciso de mais nada para me falar que a Bíblia é verdadeira. O Espírito Santo já faz isso no meu coração. E eu quero que todo o resto de evidência se exploda. Eu não me importo com isso. Agora, as evidências vão confirmar o que nós cremos? Vão. Então, eu não preciso delas. Então, não se preocupe quando alguma coisa da realidade ainda não encaixa com aquilo que está escrito. Às vezes é só uma questão de tempo. E para mim isso não faz diferença nenhuma. Se Deus falasse que o círculo é quadrado, para mim está tudo certo. Mas pense nisso aí, nós não precisamos de evidência para crer, porque nós sabemos que o que a Bíblia fala é verdade. E se nós trouxermos o exemplo da origem comum do povo indo-europeu, só foi ser descoberto no século XIX. Séculos e séculos sem saber dessa verdade. Séculos e séculos lendo esse texto, isso é conversa. Isso aí não aconteceu, até que um dia acharam, né? Mas vamos chegar no tal do Canaã. Agora a gente chega no Canaã, que é o neto que foi amaldiçoado. E agora eu vou pular a leitura, né? Então, cá é importante nós lembrarmos que Moisés estava a escrever para o povo, mais uma vez, prestes a entrar na terra prometida. E entre os descendentes de Canaã estão as nações que habitavam a terra prometida. Então pensa você lendo esse texto, você está lá no deserto, prestes a entrar, Deus falou assim, eu vou dar aquela terra.
Você pode entrar lá que vai ser sua. Ah, mas tem uns povos lá, tal. Eu falei, deixa eu falar quem são esses povos. Eles são uns filhos amaldiçoados lá de Noé. Esquece. Vocês estão dentro do povo da bênção. Vocês estão dentro do povo pactual, né? Então, quando você lembra da maldição de Canaã, né? Maldito seja Canaã, seja servos dos servos a seus irmãos. E recentemente, né, não tinha 40 anos mais ou menos, que eles tinham experimentado a liberdade da opressão dos egípcios, que já foi descrito como descendente de Cã. Eles já podiam olhar para isso e cada vez mais ganhando confiança no Senhor que mantém as suas promessas. Mas o que Moisés está a dizer para eles é que essa experiência ainda não havia terminado. Tinha mais por vir. Tinha mais libertação, tinha mais conquista, tinha mais território. Parece um pouco a nossa vida, em alguns momentos, quando a gente pensa na nossa vida espiritual, né? Então, Canaã é o antepassado de vários grupos tribais que se estabeleceram na terra dada a Israel. As únicas exceções são Sidom, o suposto fundador da cidade de Sidom, um pouco ao norte, e os hititas, embora alguns deles tenham se estabelecido na Terra Santa. Mas, quando a gente olha para isso, nós vemos que Deus prometeu a terra ao seu povo em detrimento dos outros povos. Quando Deus promete a bênção para o seu povo, aqueles que são inimigos do seu povo, aqueles que foram amaldiçoados por Deus, eles não terão como se manter em pé e fazer oposição ao Senhor. Então, olharmos para Cã e a sua descendência, em especial para Canaã, inicialmente, parece-nos que a maldição de Noé não funcionara. Eu não sei se você olhou, e a gente passa pelas nações, parece que a maldição de Noé não funcionou. Esses caras estão prósperos. Eles estão em todo canto, eles estão inclusive na terra prometida, eles estão na terra que mana leite e mel. E que maldição é essa? Que maldição de Araque é essa? E nós vemos grandes feitos realizados por eles, nós vemos grandes cidades sendo construídas, impérios que surgiram. Mas que maldição é essa que redunda em grandes impérios? Que maldição é essa que me dá grandes terras? Que maldição é essa que me dá tanta prosperidade? Mas, mais uma vez, precisamos voltar para Gênesis 4, onde nós vimos que, pela graça comum, Deus habilitou de maneira impressionante os filhos da serpente, os descendentes da serpente. Eles foram notáveis pelos seus grandes desenvolvimentos culturais. Quando nós olhamos para Cã e seus descendentes, nós vemos grandes nações que deram origem a grandes impérios. Entretanto, o futuro mostrará que nem sempre prosperidade na terra significa bênçãos dos céus. Nem sempre prosperidade na terra significa bênçãos dos céus. E nem sempre dificuldade na terra significa maldição dos céus. O que eu quero dizer com isso? Eu quero que você reflita, e eu quero que você comece a pensar sobre a sua vida e a maneira como você encarou isso até hoje. Se muitas vezes ao longo da sua caminhada cristã, diante de algumas grandes dificuldades, você não interpretou essas dificuldades como sendo uma maldição vinda do céu. E você vai atribuir isso a algum pecado que você cometeu. A gente tem a tendência a olhar para a graça de Deus como ela fosse uma espécie de toma lá da cá. Em alguns momentos, eu diria que na maioria das vezes, ou todas as vezes, a obediência sempre vai ser abençoada por Deus. Qual que é o problema? O problema é que quando você obedece, nem sempre o resultado da obediência é o que você entende como prosperidade, ou o que você entende como bênção. Às vezes a obediência a Deus resulta em perseguição. E perseguição na sua cabeça é sofrimento. Então a gente tem que parar de olhar para a graça de Deus com aquela visão romantizada que eu falei há algumas semanas atrás. E a gente tem que parar de olhar para as pessoas e tentar analisar todas as circunstâncias das vidas delas apenas à luz do pecado.
a gente tem que se lembrar de que existe um Deus gracioso, que odeia o pecado, que pune o pecado, que corrige o pecado, mas um Deus que é soberano e faz uso inclusive do pecado dos outros para te abençoar. Nem que essa bênção seja um sofrimento. Existe um Deus que, na sua soberania, Ele faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem, mesmo em meio às dificuldades. E eu diria que não é mesmo em meio às dificuldades, mas Ele te abençoa através das dificuldades. Então, quando a gente olha para a prosperidade, eu creio que você pode ser tentado a pensar nisso quando você vê o Islã aparentemente prosperando em crescimento de adeptos. Você pode ser tentado a pensar nisso quando você vê nações que têm fundamentos ateus, nações que têm fundamentos materialistas, começando a aparecer no cenário mundial como querendo tomar poder de todas as coisas. E você pode falar assim, mas espera aí, Deus não está no controle? Eu vou estar. E na hora certa e no tempo exato, Ele vem. Então não confunda, não tente se tornar um detetive, um analista de cada evento que acontece na sua vida à luz do seu pecado. E eu falo isso porque eu já pensei várias vezes, eu cheguei a pensar, por que Deus não nos dá filhos? Quantas vezes eu não pus isso na conta dos meus pecados? Por conta da vida que eu levava, por conta dos pecados que eu cometi. Pô, Deus não funciona assim. Ele me disciplina, mas a retribuição não é 1 para 1. Porque se fosse assim, eu nada teria. Por conta dos meus pecados, eu não mereço uma esposa. Por conta dos meus pecados, eu não mereço nada. Então não vire detetive, mas reflita no que Deus está fazendo na sua vida, através das circunstâncias. Sejam elas boas aos seus olhos, ou sejam elas más aos seus olhos. E enfim, nós chegamos no terceiro filho, que na verdade não é o terceiro em ordem de nascença, né? Mas nós chegamos a Sem. E vou ler rapidamente aqui, né? Então Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber, irmão mais velho de Jafé, também nasceram-lhe filhos. Acho que essa parte inicial é a mais importante aqui. E aqui, quando nós vemos Éber sendo citado, não é o Éber pai, não é o Éber júnior, né? Esses são teólogos brasileiros, mas é por conta de Éber que o povo de Deus é chamado de hebreus. Aprendeu essa hoje? Então, porque eles vieram de Éber, hebreus. Porque vieram de Sem, semitas. Pronto, resolvido o mistério da palavra. Mas mais importante do que isso, de Éber ter dado o nome ao povo de Deus, é de que Éber aqui é enfatizado, porque em Éber a próxima fase de Gênesis começa a apontar. É em Éber que a gente começa a ter o vislumbre de Tera, pai de Abrão. Vai ser em Éber que a gente começa a olhar para os patriarcas que virão em Gênesis 12, que vão aparecer em alguma série de pregações, talvez em algum momento que não será próximo. Então a gente tem a princípio essa semana e a próxima em Gênesis. Então não é difícil perceber porque Moisés colocou o relato dos descendentes dos 3 filhos por essa ordem. Jafé deu-nos os povos indo-europeus, Cã foi o progenitor daqueles que colonizaram a África, Mesopotâmia e Oriente, mas Sem produziu os semitas de onde veio Israel. Como o resto de Gênesis se preocupa com estes últimos povos, agora o foco vai para o povo de Deus. A origem, o princípio de tudo, para no Gênesis 11. Depois de Gênesis 11, quem entra em ênfase é o povo de Deus. E aí a forma, né, não só se preocupa com esses últimos, mas a forma como Deus os guiou, os abençoou. É óbvio que Moisés simplesmente omitiu essa parte do seu relato para dar ênfase. É o seu padrão revolver primeiro os assuntos menos importantes, como, por exemplo, entre aspas, Jafé, e fazer uma crescente para os de maiores importância. E aí a gente vai chegar, então, em Éber, né? Então, Éber, um bisneto de Sem, é aqui mencionado por conta da importância dessa linhagem,
né? Então vai ser de Éber que virá Abrão. Portanto, o que Moisés está a mostrar no povo no deserto, está aqui o seu teste de DNA, ou de ADN. Está aqui o seu teste de ADN. Vocês vieram de Éber. Vocês tinham dúvidas sobre isso? Vocês são hebreus, vocês são semitas, vocês vieram de Noé, vocês vieram de Adão. Então Moisés deixa claro para o povo de Deus no deserto, prestes a entrar na terra prometida, que eles são os descendentes de Gênesis 9, 26. Aqueles que têm bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Eles são descendentes daqueles que têm Deus como seu Senhor. Eles não precisam preocupar-se com a conquista da terra prometida, pois eles são descendentes da mulher. Eles são descendentes de Sem. Eles são aqueles que Yahweh, o Deus da aliança, o Deus do pacto, veio até eles. Meus irmãos, figuradamente, nós temos nesse texto 3 tipos de pessoas, figuradamente. Os descendentes de Sem, o povo de Deus, aqueles que recebem as bênçãos de Deus, mesmo diante das circunstâncias adversas. Nós temos os descendentes de Jafé, a representar os gentios que viriam a ser incluídos no povo de Deus, como cumprimento de Jafé, de habitar nas tendas de Sem. E nós temos os descendentes de Cã, a representar os inimigos amaldiçoados de Deus. Pessoas e povos que se opõem continuamente aos princípios divinos. Ainda mais, eles desafiam o próprio Deus. James Boyce faz um comentário importante acerca dessa postura de Cã e dos seus descendentes, essa postura de afronta dos descendentes da serpente. E aqui ele está a comentar acerca da reação de Nimrod, ou dos descendentes de Cã, em fazer tantas conquistas diante da maldição que lhes foi imposta. E ele diz o seguinte, que essa luta é a reação normal do espírito humano quando confrontado com a maldição de Deus. O ser humano, amaldiçoado, vai dizer, vou desafiá-lo, vou tratar eu dos meus próprios problemas. Então ele cria as artes, ergue um exército, constrói suas cidades, marcha para se auto-intitular o desafiador dos decretos divinos. Mas os decretos de Deus não são anulados dessa forma. A maldição de Deus não é desafiada com sucesso. Só há uma forma de escaparmos à maldição de Deus. Quando Deus toma sobre si a maldição. Não há razão para que ele faça, mas ele faz. Ele vem na pessoa de Cristo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e assim, sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e tornou-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Cristo resgatou-nos da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. E o que acontece? Tendo-se submetido assim, é-lhe dado um nome que está acima de todo nome, e é declarado o governante do céu e da terra. Este é o nosso padrão. Vir a Cristo, em quem se derrama a maldição de Deus contra o pecado. Vir a Cristo para ser revestido da sua justiça. E vir a Cristo para aprender o caminho do serviço humilde aos outros dentro da família humana, que é o verdadeiro e o único caminho para a verdadeira grandeza. Meus irmãos, eu quero fazer 3 breves aplicações para vocês. Quando nós olhamos para essa genealogia e os poucos pontos teológicos possíveis de serem feitos dentro dela, não busque autonomia na sua vida. Não busque emancipação de Deus. Não tente resolver as coisas na força do seu braço. Não tente fazer por si aquilo que você não é capaz. Busque submissão a Deus. Busque submissão à sua palavra. Busque sujeição ao seu espírito. Busque depositar a sua fé em Jesus Cristo. Segunda aplicação, não confunda prosperidade material com bênção espiritual. Não se deixe enganar se você sofre financeiramente
isso nada tem a ver com o amor de Deus na sua vida. Deus ama o crente pobre e Deus ama o crente rico. E Ele os ama não por conta da sua pobreza ou por conta da sua riqueza. Ele ama por conta da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Não misture visão materialista de mundo com a bênção divina. E o contrário também. Não acha que porque você está indo bem, que a tua vida com Deus está ok. Não acha porque você está indo prosperar, que você está tranquilo diante de Deus. Você pode estar a prosperar. Tinha uma brincadeira que eu fazia para combater a ideia da justiça social. Qual que é a diferença do pobre que vai para o inferno e do rico que vai para o inferno? Muitas vezes é o tamanho da barriga. O destino e o sofrimento vai ser o mesmo. Então a nossa preocupação é outra. A gente não deve se prender nas coisas do nosso tempo. E por fim, se você ainda se está numa posição de inimizade e rebeldia contra Deus, o meu convite para você hoje é: arrependa-se, submeta-se a Ele. Procure-nos depois, que nós te auxiliaremos nessa caminhada com Cristo. Vamos orar. Pai, a Tua palavra foi lida e diante dela, muitas vezes temos dificuldade de extrair belas verdades, mas podemos ver o Seu cuidado, podemos ver o Seu amor expresso em cada momento nesse texto. O Senhor separou um povo para povoar uma enorme área do mundo, mas para que parte desse povo viesse habitar nas tendas de Sem. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de sermos chamados teu povo, ainda que não mereçamos. Muitas vezes parecemos muito mais como Nimrod, Canaã, Cã. Mas em Cristo Jesus, o perfeito Filho, o Senhor nos chama para si, o Senhor nos coloca na sua família. Perdoa-nos, pois confundimos e não valorizamos a sua graça e a forma como o Senhor trabalha em nossa vida. Dá-nos um coração que busca te amar cada vez mais. Dá-nos um coração que busca ser lembrado pela santidade que vem do Senhor e é colocada em nossa vida. Dá-nos um coração que entenda, se perceba as circunstâncias como aquelas que o Senhor faz cooperarem para o nosso bem. Dá-nos um coração que te ama acima de tudo. É o que nós te pedimos, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, aquele que tomou a maldição que estava sobre nós, Ele tomou sobre si. Amém.